Boa noite, senhoras e senhores, autoridades, membros da Academia Muriense de Letras, professores, alunos, imprensa, familiares e amigos da nossa AMLE e membros da Academia Jovem. A Academia Muriense de Letras, abrindo os trabalhos culturais de 2026, realiza nesta noite um evento litero-cultural merecedor de aplausos e reconhecimentos, pois é protagonizado pelos alunos das escolas do ensino fundamental e médio, das escolas públicas e particulares de Muriaé, com o trabalho dos senhores professores de língua portuguesa. É o 4º concurso literário, O Olhar Universal de Marina Colasanti, da poesia à narrativa. Vamos compor a mesa diretora da cerimônia, convidando o presidente da AMLE, Elias Paulo Muratori. Vamos convidar o nosso querido vice-presidente Natalino Silva Oliveira. Vamos convidar também a nossa brava Marília Torres Neves, do Departamento Jurídico da AMLE. E eu gostaria de convidar esta noite a Aline Pereira da Silva, assessora do gabinete da Secretaria Regional de Ensino. Convidamos o senhor presidente para fazer a abertura solene da sessão. Um simples boa noite por enquanto, porque nesse momento apenas digo que está aberta essa sessão, essa cerimônia, e vamos aos trabalhos. Convidamos a todos para ficarem de pé para cantar o hino nacional. O mundo está vivendo momentos difíceis, conturbados por violências atrozes em todos os campos de poder, onde os líderes querem impor seus pensamentos dominantes através de guerras absurdas e destruidoras. No campo social e familiar, a imagem é mais doída quando ouvimos notícias de centenas e centenas de mulheres, crianças e jovens sendo violentadas e massacradas em nosso entorno. É neste cenário que as vozes precisam gritar para a conquista da liberdade, esperança e amor. Família, a escola e as instituições culturais devem se unir e buscar caminhos de salvação. A literatura, a música e as artes que levantem as suas bandeiras de lutas. A Academia Muriense de Letras, dentro de seus propósitos estatutários, foi buscar na grande escritora Marina Colasanti inspiração para propor às escolas de Muriaé o concurso literário de poesia e crônica, tendo como tema o olhar universal de Marina Colasanti, da poesia à narrativa. Nesta noite, vamos assistir e aplaudir a dedicação e competência dos professores e alunos. Convidamos o senhor presidente, jornalista Elias Muratori, para proferir o seu discurso. Muito bem, neste momento eu gostaria de cumprimentar a mesa, começando por Marília Marlene Torres Neves, nossa diretora de Relações Públicas
e nossa, acho que podemos dizer, mais velha, como se fala? Decana, nossa decana. Uma boa noite. Eu não acostumei bem ainda, porque eu chamava de presidente, né? E agora o nosso querido vice-presidente da Academia Muriense de Letras, Natalino da Silva de Oliveira. Aline, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Aline representando aqui Lumena, a direção da Superintendência Regional de Ensino, e a nossa querida Josiane Duarte, acadêmica e dona desse cerimonial. Bom, cumprimentar também, eu cumprimento na pessoa da minha esposa Maria Inês, todas as mulheres presentes. Cumprimento na pessoa do meu grande amigo, irmão Joca, Antônio Carlos Campos, Joca, a todos os homens presentes. Bom, em 6 de dezembro de 2012, memorizem, 6 de dezembro de 2012, nós realizamos a instalação da nossa Academia Muriaense de Letras. Mas, há cerca de um ano antes, portanto, 2011, nós já estávamos sentados nas dependências da Biblioteca Pública Municipal, sob a batuta do nosso saudoso Luiz Gonzaga da Silva, a quem honro, a quem dedico aqui as minhas honras, lembrando, né, na pessoa da Joana ali, sua querida esposa. Então, nós já sentávamos naquele local com o professor Luiz Gonzaga, idealizador dessa nossa instituição, que hoje já conta com 13 anos. Lembro bem da satisfação que senti quando ele me convidou, junto com outros e outras, para tal criação. Achei o máximo poder fazer parte de uma entidade que ajudaria a realizar algo cuja ideia eu já trazia em meu pensamento, que é o Flimur, ou melhor, a Flimur, porque o primeiro desses eventos nós tratamos como Feira Literária de Muriaé. Mais tarde, nós mudamos um pouquinho. Como já vinha listando escritores e escritoras de Muriaé, com a ANLI instalada, realizamos o primeiro evento, então, como feira, e realizamos a segunda edição, e aí me lembro bem que, por sugestão do nosso Natalino, que na época já presidia a nossa entidade, como festival. A sigla continuou a mesma, Flimur, mas como festival. E esse ano, devo lembrar que no mês de agosto nós realizaremos o terceiro Flimur, terceiro festival. E aí, não posso aqui, né, e nem para alongar, dar mais detalhes, mas posso dizer que traremos a Muriaé uma grande personalidade nacional na área da literatura. Claro, se pudermos contar com o apoio, o trabalho de nossos acadêmicos, de nossas acadêmicas e de algumas parcerias que precisamos fazer. Bom, com a ANLI funcionando, ganhando corpo e projeção na cidade e região, nós provocamos uma certa ebulição na área literária de Muriaé. Muitos que escreviam, mas deixavam engavetados seus escritos, se motivaram a desengavetá-los. Passamos a realizar elogios acadêmicos, mesas temáticas, apoios a publicações de novas obras, livros, principalmente,
lançamos 2 revistas, fizemos programa de rádio, ensaios musicais, participações nas rodas de leitura, a exemplo da roda de leitura do SESEC. Firmamos parceria na Ciranda Cultural da Secretaria Municipal de Educação e fizemos uma série de outras atividades, a exemplo dos nossos saraus que mensalmente a gente realiza. Alcançamos também as escolas do município. Muitas foram minhas idas e de vários outros membros da academia às escolas, falar sobre o ato de escrever, a importância de ler e participarmos dos clubes de leituras ou rodas de leituras nas escolas municipais e estaduais de Muriaé. Até que, entre confreiras e confrades, surgiu a proposta de um concurso de poesias e crônicas. Pois é, para alunos, portanto, das escolas do município de Muriaé. E a partir de concursos, a criação, então, da Academia Muriaense de Letras Jovem, onde os vencedores passaram a fazer parte da ANLI Jovem. Cada turma, que é selecionada através de concurso, fica por 2 anos e é renovada por outro concurso por igual período. E como tudo evolui, as jovens acadêmicas que aqui estão, que repassam hoje as pelerines para aquela turma de lá, elas evoluíram bastante e galgaram mais um degrau. Deixam um livro pronto, que está no prelo e em breve será publicado. Claro, dizendo isso, chama a atenção dos jovens e das jovens que tomam posse hoje, que também deverão produzir. Mas não se assustem, falo como incentivo. E tenho certeza que se destacarão também muito, porque serão muito bem orientados, sobretudo porque estarão à frente, junto com vocês, ou à frente ou junto com vocês, os bravos acadêmicos Tereza Oliva e Rodrigo Mansur, como incentivadores, orientadores, enfim, como braço direito aí de vocês. Sem me alongar mais, desejo então todo sucesso a vocês jovens que assumem hoje e digo que pode contar com o apoio deste presidente. Mas não poderia finalizar sem antes agradecer o empenho da equipe de organização do concurso, das professoras, professores, que orientaram seus alunos de cada escola participante, e ainda os pais, e ou responsáveis que acompanham esses jovens escritores. Para finalizar mesmo, eu quero ainda dar um recadinho em forma de um pequeno poema, se é que pode se chamar isso de poema. Leia. Considerando que todo texto tem um pretexto e um contexto, considerando que todo texto tomado fora do contexto vira um pretexto, considerando que só o ato de ler e de reler nos faz entender os traços das letras, as letras das palavras, as palavras de um parágrafo, os parágrafos de um texto, então leia. Leia crônicas, contos, poemas, tirinhas. Leia e releia linhas e entrelinhas, para nunca usar como desculpa um pretexto de que não consegue decifrar nem um pequeno texto. Leia,
Leia em qualquer contexto. Esse é o meu recadinho. Convidamos o acadêmico Rodrigo Mansor para nos apresentar um texto de Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Boa noite. Eu sei, mas não devia. Marina Colasanti. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abre revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam da luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana.
E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde a si mesma. A Academia Jovem trabalhou com empenho durante todo o seu período e deixa um legado importante de estímulo para a próxima gestão. Vamos assistir a um vídeo com os principais momentos. Convidamos as acadêmicas Esther e Mariana. E eu quero citar também as acadêmicas jovens que estão na fila: Alice de Oliveira Silva, Esther Cunha dos Reis, Letícia Afonso Dornelas, Anne Cristina de Souza Silva, Daniela Ramos Dias, Lorena de Souza Paula, Mariana Neves de Oliveira. Convidamos a acadêmica jovem Mariana. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos, principalmente aos novos acadêmicos que serão empossados nessa noite. E eu vou ler um texto preparado para refletir um pouco sobre a experiência na Academia de Letras Jovem e sobre o que a academia significa. Então, o texto se chama Academia Muriaense de Letras Jovem. Quando um grupo se dispõe a discutir fazer e consumir cultura, não é por conveniência, é por necessidade. A cultura é um bem essencial à vida, algo que surgiu muito antes das ciências. Nos períodos mais remotos da Terra, antes da agricultura, o homem desenvolveu sua primeira tecnologia, a arte. Esta, tão diferente das outras, se mostrava uma das mais refinadas maneiras de preservar a vida. Afinal, se a caça nos deu o alimento, a sobrevivência, a pintura rupestre nos deu o primeiro sopro de vida. Viver é estar presente além do corpo. E é isso que a cultura nos permite. Porque para pintar, para escrever, cantar ou executar quaisquer outras atividades artísticas, é preciso adentrar as mais fundas camadas da alma e recolher de lá os pormenores que nos fazem viventes. Contudo, a vida moderna nos reduz ao trabalho. Assim, passamos a acreditar que é possível viver sempre no automatismo. Essa é a forma mais simples de autodestruição. Quando um indivíduo deixa de crer na cultura, torna-se menos inventivo, menos sensível e menos social. Toda sociedade precisa de cultura para se identificar, para se comunicar, para se compreender e para ter fé. Porque para acreditar é preciso enxergar além do físico. É preciso se livrar de muitos pressupostos e aderir a outros. Ademais, a cultura sempre surge de mais de um. Quando escrevemos um texto, estamos compartilhando pensamentos nossos e acreditando que alguém os lerá e fará bom uso deles. É um ato de confiança e de amor para com o outro. É esta a beleza de uma academia de letras. É uma iniciativa de manter viva aquela tecnologia inventada na pré-história, que foi responsável por grandes feitos que hoje nos reconhecem como uma espécie única no reino animal. A juventude que se une na Academia de Letras Jovem acredita e acolhe essa premissa, e se mostrou comprometida durante 4 anos a aprender com os mais velhos e com os mais novos. Unir-se na composição de textos, no debate constante de obras e na troca de saberes foi uma experiência que aprimorou diversas qualidades e ajudou a expor outras. Ter uma academia composta unicamente por mulheres, apesar de não ser uma conquista, é uma demonstração da força que sempre emanou das vozes femininas.
É perceber os grandes feitos de uma organização gerida por meninas jovens nos faz perceber a importância de um espaço como o que foi aberto às acadêmicas, de livre expressão, com pessoas que apoiam mulheres artistas. Portanto, podemos ter certeza hoje dos bons frutos da Academia Muriaense de Letras Jovem, os que já nasceram e os que nascerão nos próximos anos. Frutos de humanidade. Não desistir desta organização é uma promessa de carinho para os que vieram antes e para os que virão depois. Uma esperança de que ainda há coisas boas para criarmos juntos. Com a coordenação competente dos acadêmicos Tereza Oliva e Rodrigo Mansor, a proposta da AMLE foi bem recebida por várias escolas municipais, estaduais, particulares e federal. Professores e alunos trabalharam e apresentaram resultados importantes. Todos merecem aplausos, mas apenas os 3 primeiros lugares de cada categoria terão prêmios. Agradecemos à comissão julgadora e os 10 premiados receberão seus prêmios e serão empossados como membros da Academia Jovem. Os senhores professores e diretores presentes deverão acompanhar os premiados até o palco. Todos os alunos premiados receberão diplomas e um pequeno valor em dinheiro oferecido pela Academia Muriense de Letras, a AMLE. Também as professoras dos alunos classificados em primeiros lugares receberão um pequeno valor simbólico. Todos merecem muito mais, mas o reconhecimento e carinho são grandes. Este é um momento importante e histórico, a posse dos novos acadêmicos para compor a Academia Muriense de Letras Jovem, AMLE, criada no dia 25 de junho de 2022. Ensino Fundamental, Poesia, terceiro lugar, Henrique José Alonso. Poema Por Dentro da Colaçante. Colégio Equipe, professora Ana Paula e professora Cláudia. Professora? Ali, professora. Segundo lugar, Matheus Araújo Souza Leal. Poema Legado de Marina. Escola Municipal Elza Rogério. Professora Ana Paula. E, primeiro lugar, Fabiana de Mello. O poema Quando Escrever se torna um hábito, da Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores, professora Enismara. Ela, professora. O que está escrito aí no seu cartaz? Vem cá, vem cá. Vem cá. Fabiana é a melhor do mundo.
É uma vaga. Gostaria de convidar a nossa confreira Diva Helena para fazer a leitura do poema da nossa primeira colocada. Quando escrever se torna um hábito. Fabiana. Esta é Marina. Ela chega e deixa seus textos brilharem como luar. Em passos de fábula, voz de algodão, palavras bordadas, tão doces de olhar, tecidas dos silêncios com a palma da mão. Em seus contos, o tempo passa devagar. O amor até tem espinhos, mas canta uma canção. A dor vira verso, o medo, lugar. E agora ela possui sua libertação. Ela é uma grande motivação. Inspira todos com as suas lindas escritas e com razão. Ela mostra que escrever não é uma obrigação ou um trabalho que deforma, mas sim um hábito que te transforma. Marina escreve o que a alma não diz. Ela planta metáforas em cada olhar. Te agradeço em verso que me fiz aprendiz. De ti que me ensina também a sonhar. Dedico esta linda poesia a ti, Marina Colaçante. Continue sendo inspiradora com a sua escrita doce, leve e radiante. Ensino Fundamental, Crônica. Segundo lugar, Maria Duarte Gomes. Título é Entre Histórias e Tesouros, e a Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores. E a professora Elismara. Aqui. E agora, o primeiro lugar, Rafael Silva Barbosa. Errar é humano, a Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores e a professora Elismara. Merece aplausos essa professora. Eu gostaria de convidar a confreira Diva para fazer a leitura do texto do Rafael. Você quer ficar do lado aqui para ouvir as leituras? Errar é humano, admitir é arte. Eu sei que não deveria, mas hoje passei pela porta da padaria só para ver as tortas. Não para comprar, só para ver. Porque parece que tem algo no cheiro do pão quente, no brilho daquela cobertura de chocolate, que faz qualquer um esquecer qualquer compromisso de dieta. Eu sei que não deveria, mas fiquei lá pensando, inquieto, visualizando mentalmente qual é a mais injusta comigo. A torta de chocolate que parece ter vindo de um jornal ou programa de televisão, ou a de morango, que engana qualquer um com sua beleza e, no fim, ainda sair sem nada nas mãos e com a consciência pesada e a boca cheia d'água.
Eu sei que não deveria, mas mesmo assim conto para todos. A vida é muito curta para se envergonhar de desejos pequenos. Desejo ter uma torta, de escutar uma música antiga que te faz sonhar, de ver mensagens antigas de alguém que te faz falta. E é assim que vivemos. Sabemos que é certo e admitir que somos falhos é difícil. Eu sei, mas mesmo cometendo erros ou agindo por impulso, continuamos completos como seres humanos. A imperfeição não significa que somos menos humanos. Na verdade, o erro é o que mostra quem somos e o que nos define. Parabéns. Ensino médio. Poesia. Terceiro lugar. Giovanni Rocha dos Santos. Poema Maria Colassante, Escola Estadual Francisco Gomes Campos, professora Ana Paula. Segundo lugar, Isabela da Costa Martins. Poema Fogo de Inspiração, da Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores, professora Sônia. E agora, primeiro lugar, Mateus de Paula Afonso Pinto. Poema Ao Amor, o que lhe pertence, Escola Estadual Orlando Flores, professora Sônia. Você vai chamar a nossa cantora Diva para fazer a leitura do poema vencedor. Chega mais. Ao amor, o que lhe pertence. Sim, você será minha princesa. Minha caixa de tesouro sempre será sua. Ela é feita de bons frutos e gera e ainda espera gerar a semente do amor. Em troca, pedi um pássaro voando. Coloquei 2 em sua mão. Me olhou com olhar cândido, como se meu coração fizesse escândalo. Gritei seu nome calada. E saiu o pássaro cantando, preso no peito, na romã, no gosto e no cheiro. Assim que ela disse, limpe o sangue no dedo. Escrevi o nome do desejo. Ele tinha nome, endereço, corpo e alma, e um poema para Afrodite. Ensino médio. Crônica. Segundo lugar, Bianca Soares. A crônica dela, Chuva de Amores, Escola Engenheiro Orlando Flores, professora Sônia. E agora, o primeiro lugar,
Davi Oliveira Azevedo. A crônica Quem Foi Marina Colasanti, a Escola Instituto Federal e o professor Natalino da Silva Oliveira. Quem foi Marina Colasanti? Quem é Marina Colasanti? Foi a primeira coisa em que pensei quando soube que esse era o tema do concurso literário da minha cidade. Nunca tinha ouvido falar nessa mulher, mas como quem não procura saber está destinada a viver na ignorância, decidi pesquisar sobre ela e sobre suas histórias. Com uma rápida busca no Google, soube que precisava reformular minha pergunta. Nascida em 1937, na cidade de Asmara, na Eritreia, e falecida em 2025, no Rio de Janeiro, agora eu precisava entender quem foi Marina Colasanti. Com mais alguns cliques, descobri que ela foi escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica ítalo-brasileira. Mas isso ainda não era o suficiente para saber quem ela era. Eu estava totalmente sem criatividade. Então decidi pesquisar suas obras. Olhando o edital do concurso, li algumas sugestões. Eu sei, mas não devia. R$ 12. E A Moça do Labirinto do Vento. E A Moça Tecelã. Pareciam obras bem interessantes. E começou a crescer em mim uma curiosidade inesperada. Li 3 crônicas da escritora. De todo modo, a natureza, o olhar feminino e a já citada, eu sei, mas não devia. 3 crônicas já foram o suficiente para eu formar uma opinião sobre a autora. A cada linha lida das obras de Marina, eu ficava cada vez mais envergonhado por não conhecer essa mulher, nem suas histórias, e só ter procurado saber por interesse em me inscrever em um concurso literário. Acho que isso não acontece só comigo, mas com muitas pessoas da minha geração. Estamos sempre interessados em obras modernas e de sucesso global, os famosos best-sellers. E muitas vezes esquecemos que podemos e devemos ampliar nosso horizonte literário. Isso acaba nos deixando acomodados em nossa zona de conforto. E a verdade é que a gente apenas existe nela. Viver mesmo só fora dela. Colasanti consegue, através de seus poemas, crônicas e contos, fazer reflexões atemporais sobre a vida, a sociedade e a humanidade. Algo que poucos escritores conseguem fazer. E eu, que até uma hora atrás nem sabia quem ela era, não fazia a mínima ideia de como homenagear essa escritora excepcional. Pensei em várias coisas. Considerei fazer uma crônica que se passasse no universo das obras de Marina, ou fazer uma continuação de alguma história sua, mas percebi que em qualquer uma dessas opções eu estaria sujeito a desprestigiar uma obra tão forte, tendo em vista que sou um escritor amador e que o pouco que conheço de sua obra se limita a pesquisas na internet. Finalmente tive uma ideia que realmente poderia homenageá-la. Iria escrever uma crônica sobre um estudante que não sabia quem era Marina Colasanti, mas que precisava criar um texto que a celebrasse e que, ao ler suas palavras pela primeira vez, conseguia perceber a força, a delicadeza e a sabedoria dessa autora. E como ela refletia com perfeição aspectos da vida que quase sempre passaram e ainda passam despercebidos. No final da crônica, o estudante já teria em sua mente que, independente do resultado do concurso, ele tinha ganho algo muito mais valioso, o conhecimento de uma excelente autora, uma escritora que ele leria mais vezes, uma escritora de nome forte e marcante, uma autora chamada Marina Colasanti.
E agora é um momento marcante e histórico, a posse dos novos acadêmicos. Convidamos os novos acadêmicos e acadêmicas para subirem ao palco e se perfilarem para a solenidade de posse. Maria está sugerindo essas professoras. A gente gostaria de chamar os professores aqui para receberem os seus certificados. Professores. Convidamos os professores para receber o certificado. E, em seguida, teremos a posse dos novos acadêmicos e acadêmicas. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente para empossar os novos acadêmicos. Vou botar os óculos para não ter problema nenhum. Vou ter que ser. Isso. Bom, então, neste momento, declaro empossados os novos titulares da Academia Muriaense de Letras Jovem ANLEG, de acordo com o Estatuto. Na primeira reunião estatutária, a ser convocada pelos assessores acadêmicos Tereza Oliva e o acadêmico Rodrigo Mansor, será apresentado o Estatuto, escolha dos patronos e discutido a composição da primeira diretoria e marcada uma nova reunião em um prazo de 15 dias para a eleição. Portanto, a nossa ANLE Jovem também terá uma diretoria. Podem subir ao palco. Novos acadêmicos, cada um vai chegar aqui ao livro e assinar a posse. Estão assinando, então, o livro de posse da Academia Jovem. Declarar, então, eu, como presidente da Academia Muriaense de Letras, declaro empossado os novos membros da Academia Muriaense de Letras Jovem para o biênio 2026-2028. Eu vou convidar vocês, então, podem descer, fica aqui a Fabiana para fazer o discurso de acadêmica. Olá a todos, boa noite. Eu ainda estou em choque com tudo que está acontecendo, então vocês ignorem meu nervosismo e se eu começar a chorar. Mas eu quero fazer um discurso, porque eu acho que é a oportunidade perfeita, e eu quero começar fazendo alguns agradecimentos. Quero agradecer a Deus primeiro, porque Ele é tudo na minha vida. Ele sempre esteve comigo, sempre me abençoou. Esteve comigo até mesmo antes mesmo de eu nascer. Ele sabia que eu estaria aqui hoje e eu quero agradecer tudo isso a Ele. E também por Ele permitir essa conquista tão importante para mim. Parece estranho só isso, mas eu não estava botando fé nenhuma que eu poderia chegar aqui. E ter isso tudo acontecendo, eu estar aqui na frente já é uma grande prova, então eu estou realmente muito feliz. Então, muito obrigada, Papai do Céu, por isso. Também quero agradecer aos meus pais, minha mãe Ocilene, por todo o carinho, as orações todas as vezes que eu precisei.
também pelas frases motivacionais de mãe, que sempre foram muito boas para mim, e por ela sempre estar me cuidando e por ela ter me gerado, que isso já é uma coisa muito grande. Agradecer também ao meu pai por todas as vezes que ele cuidou de mim, que ele esteve junto comigo, que mesmo em meio às brigas e sermões, ele sempre me apoiou, os conselhos da vida e todas as vezes que ele me protegeu também. Eu amo muito vocês. Vocês são pessoas maravilhosas na minha vida. Eu não sei o que eu seria sem vocês. Então, muito obrigada. Também quero agradecer a minha irmã pelo afeto de todos os dias, pelo papel que ela fez para mim, todos os desenhos que ela faz para mim e me entrega todos os dias, e também por todos os abraços. Eu te amo muito, vocês são muito importantes na minha vida. Também quero agradecer às minhas amigas e amigos, tanto de escola, igreja, todos os lugares. Muito obrigada por me apoiarem, por sempre falarem que eu tenho talento para as coisas, por eu sempre estar ajudando vocês, mas vocês também retribuírem isso para mim. Eu fico muito feliz por ter companhia de pessoas boas. E quero dedicar também a todas as minhas professoras de português, começando pela Simone Amorim, que é minha tia, e me deu aula no primeiro período, Elisângela, que me deu aula no segundo, Simone Dias, que me deu aula do primeiro ao quinto ano, essas aí que eu falei são da Escola Maria Reiter, e do Orlando Flores tem a Maria das Graças, que me deu aula no sexto ao sétimo, a Enismara, que está aqui hoje, me deu aula no oitavo, e a Marluz, que me deu aula no nono ano agora, está sendo minha atual professora, ela é uma querida, e ela é incrível em tudo que faz. Então, muito obrigada a todas vocês, mulheres, que foram as minhas professoras. Obrigada pelo apoio de vocês, por me ensinarem coisas que eu jamais saberia que existia. E, principalmente, pela precisão, incentivo à leitura. E por todo o carinho também e o ato de educar. Eu devo esse prêmio a vocês também. E, por fim, quero agradecer à Academia Morense de Letras por me receber, por ter essa grande oportunidade e ter todo mundo aqui nessa noite. Ignore minha voz. Eu me sinto muito sortuda, muito feliz por estar aqui. Eu não esperava, como eu falei no início, eu estava muito nervosa, eu estava pensando que eu não ia chegar aqui. E eu queria que esse poema fosse feito com muita cautela. Então não foi tipo uma coisa do dia para a noite. Eu fui mesmo escrevendo cada dia um verso diferente até eu conseguir ver e falar, eu gosto disso. E isso é muito significante para mim, isso foi um grande aprendizado, mesmo eu, alguns minutos atrás, não sabendo qual seria a minha classificação, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E o mais importante de tudo para mim foi poder reconhecer, o ato de reconhecimento, porque eu desde que comecei a escrever, porque não tem muito tempo que eu comecei, eu pensava assim, nossa, será que as pessoas vão gostar dos meus poemas? Será que eu vou trazer o significado? Será que elas vão entender o que eu quis dizer com certos tipos de metáfora, certos tipos de frase? Será que eu sou boa nisso? Foi o que eu sempre me perguntava. Eu tinha a aprovação dos meus pais, amigas, professoras, mas eu ainda não achava bastante, sabe? Eu pensava assim, eu não acho que é tudo isso. Eu acho que eles estão falando isso só pra me fazer sentir melhor. Mas hoje eu percebi que não é isso. Eu posso inspirar as pessoas com a minha arte, eu posso me tornar uma pessoa referência, eu posso ser referência para as pessoas, isso é algo muito importante para mim. Então, eu quero agradecer, dedicar, na verdade, todos que tiveram durante a minha trajetória, tanto do início do concurso até agora, e todas as pessoas que me ajudaram também quando eu precisei, conselhos, ajuda, isso é muito importante para mim. E todos os poetas, autores que inspiram as pessoas, vocês são pessoas incríveis. Eu me inspiro muito em vários autores, porque eu olho a determinação que eles têm e eu penso assim, nossa, eu quero também ser assim. Eu quero poder tocar as pessoas com a escrita. E também, um conselho, quando você escreve, você nunca pode se esquecer da pessoa que você é, nem de onde você veio, mas também não esquece para onde você está indo. Porque o que eu acho mais importante é não só você ganhar o seu reconhecimento, mas é também você entender tudo que você passou antes. E eu acho que isso vai
tornar tudo muito melhor. E os meus conselhos finais é você ser leal a você mesmo, se amar, porque é muito importante isso, confiar nos planos de Deus e focar nos seus objetivos e sempre estar na companhia das pessoas que te amam, porque assim você vai ver que a vida faz sentido, que você pode continuar se inspirando em outras pessoas, mas também você pode criar, você pode se desenvolver. E eu também quero dizer mais duas coisas. Para você continuar vivendo a vida intensamente, viver da sua arte, se você escreve, você dança, você pinta, você canta, se você poetiza, se você escreve livros, continue vivendo disso e inspire positivamente as pessoas, porque isso é a coisa mais bonita que você pode fazer. Quando uma pessoa está num nível ruim, quando ela está se sentindo mal, mas você com os critérios, com as coisas que você tem para oferecer e você inspira essa pessoa e ela melhora, se torna uma pessoa melhor, você vai se sentir melhor, essa é a verdade. Então continue inspirando as pessoas pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, nunca deixe de inspirar. E é isso. Obrigada por me ouvir. Que lindo discurso. Bom, a presença de cada um é uma luz que vai brilhar sempre na memória histórica da nossa Academia Muriense de Letras. Muito obrigada. Senhor presidente Elias Muratori, convido para fazer os agradecimentos e encerrar a cerimônia. Creio que não preciso alongar mais para agradecer mais. Já agradeci e entendam que estou realmente agradecido e gratidão pelos pais, pelos professores, pelos amigos, pelos novos acadêmicos, pelas acadêmicas que deixam, aliás, não deixem não, continuem mesmo sem Pellegrini, continuem conosco, porque vocês marcaram um tempo muito importante para a gente também, né? A gente aprende com vocês também. Então eu declaro neste momento encerrada essa cerimônia de posse da Academia Jovem de Muriaé, Academia Muriaense de Letras Jovem, ANLEGI. Ok? Boa noite para todos.